Então, analisando, você acha que a leitura semiótica hoje é imediatista? É? Imediatista e consumista? A leitura semiótica que eu faço da mídia não é apenas de uma semiótica literária, discursiva, não. É científica. É ler pelas ciências humanas, pelas ciências normativas que nós temos. Não podemos desprezar todo o portfólio de conhecimento que está acumulado. A crítica da indústria cultural da Escola de Frankfurt, que faz a crítica do capitalismo industrial, eu incorporo ela. A crítica da economia política da comunicação, eu incorporo para fazer a crítica da economia da mídia. Eu faço aqui uma crítica da economia da mídia, mas mais do que isso, eu procuro mostrar que nós vivemos numa sociedade que manipula formas simbólicas de dominação pelo jogo. Olha como é fascinante você passar num shopping e ver o jogo, os inúmeros jogos simbólicos que as mídias manipulam desde da produção de uma vitrina, né? E como isso é cativante, como isso lhe inebria e como isso lhe deixa tonto de tanta imagem e de tanto desejo e de tanta falta, porque toda imagem produz em você, como dizia Freud, a imagem publicitária, ela produz em você uma falta. Diante do reconhecimento da falta, você precisa saciar essa falta, essa necessidade constatada, adquirindo um objeto que vai preencher o desejo não realizado. Adquirido esse objeto, o desejo já mudou, já está em outra esfera e já tem outra imagem lhe oferecendo, porque esse capitalismo, ele é um capitalismo de substituibilidades. Um bom exemplo é o iPhone, né? O iPhone, o seu já não presta, a substitutibilidade ocorre nos objetos, nas pessoas, nas relações, se torna um padrão de lidar com tudo ao redor, com as relações. Mas observe o seguinte, eu trabalho com uma teoria aqui, são 3 teorias dos jogos, eu vou mostrar como essa sociedade usa jogos para fazer isso, jogos lúdicos. A publicidade é lúdica, a gente adora ficar vendo aquelas coisas. Né? A publicidade, o cinema, o audiovisual contemporâneo todo, ele é muito cheio de entretenimento e por isso ele é cativante, por isso ele penetra no imaginário e submete mesmo as crianças, coitadas, que se os adultos que têm algum senso crítico não conseguem deter, imagine as crianças. Eu queria pegar um pequeno trecho aqui. Quer que eu seguro? Não precisa não. Quando eu digo, eu trabalho com uma teoria da devoração dos corpos pelas imagens. Né? Imagem é vida. Quando imaginamos, recriamos as coisas em nossas mentes e depois as transferimos para qualquer objeto externo, qualquer coisa, qualquer outra imagem. Imagem é morte. Quando imaginamos coisas, elas são como um molde ou uma forma vazia, uma ausência, uma lembrança ou uma saudade, coisas que de fato não estão lá a não ser em imagens imaterialmente, e nós ficamos, né, prisioneiros dessa imagem. Vou pegar aqui permita aqui aqui. Então veja que interessante que eu vou dizer para vocês aqui. Todo mundo já ouviu falar da antropofagia, né? Antropos é o humano, fagia, devoração de humanos. Nós conhecemos as histórias dos índios canibais que deram origem à nossa matriz formacional brasileira, nossa formação social. Né? Os índios que em Itacaré, por exemplo, tinha devoração aqui em Morro de São Paulo, devoraram o bispo Dom Pedro Fernandes Sardinha. O Haroldo de Campos até brincava e dizia assim, toda vez que o Tupinambá vê um bispo chegando, ele diz assim, já vem nossa comida pulando. Numa ironia aos jesuítas, né? Numa crítica do poeta. Mas isso, antropofagia é devoração pura. É um fenômeno cultural que já sabemos do que se trata e
Nos interessa aqui as outras formas de devoração. A devoração pela imagem. As imagens devoram os seres humanos. Então, eu acompanho aqui o Norval Baitello Júnior numa teoria da devoração pela imagem e pela mídia, né? Ele conhecia muito Oswald de Andrade, e Oswald tinha uma expressão que dizia assim: a vida é devoração pura. Mas estamos falando agora de formas de devoração pelas imagens. E aí ele cita 3 formas de devoração. Primeira forma de devoração, o homem quando descobre a imagem, porque é o seguinte, gente, a questão não é ser contra a imagem. Nós somos imagens. É bíblico isso, né? Nós somos imagem e semelhança. Deus não é imagem. Nós somos imagem. Nós somos feitos de imagem. Nós já fomos copiados. Desde o primeiro momento, nós somos imagem. Então não há como negar o fato de que nós somos imagem. E quando somos isso dito, quer dizer, nós somos imagem, e se primeiro se fez o verbo, e do verbo se fez a carne, e se a carne é a imagem, a carne é a imagem. É indissociável isso. Eu ia te perguntar justamente isso. Quais são as novas imagens da cultura do acesso? Exatamente. Da cultura proposta. É mais ou menos isso que você está falando. Estou falando. Então veja, nós somos imagens. E nós temos um mecanismo de produção de imagem maravilhoso, que são nossos sonhos, nossos devaneios. O cérebro tem esse mecanismo do devaneio. Te leva toda hora para o modo devaneio, o modo do entretenimento, para compensar a vida ordinária que nós temos, da obrigação de fazer, às vezes, trabalhar naquilo que não queremos, o trabalho alienado, tudo isso, né? Então o cérebro é muito inteligente, o corpo é muito inteligente. Nós somos imagens. A questão é o que a sociedade fez com as imagens. Essas imagens... como cultura. Como cultura, né? Então, primeira coisa, passamos a idolatrar as imagens. O culto das imagens, a idolatria às imagens, né? Isso é a idolatria aos deuses. Transformamos os deuses em imagens, cultuamos imagens. Essas imagens do culto, elas voltam agora como culto dos ídolos, das estrelas, das celebridades, do corpo perfeito. Alienação tecnológica contemporânea. Muito bem, essa é uma forma de devoração. Imagens devorando imagens. Mas aí, com a evolução, né, das imagens, a gente começa a ver os corpos devorando imagens. Nós somos seres que consumimos mais imagens do que coisas. Ou melhor, consumimos as coisas pelas imagens. Né? Eu tenho uma passagem aqui que eu cito o líder Yanomami, Davi Capenau, quando ele diz assim, que ele ficava espantado de ver como os homens brancos ficavam prisioneiros das imagens. Do automóvel que sonhava, da casa que sonhava, da viagem que sonhava, que isso era mais importante do que a terra, do que a floresta, do que os seres encantados. E ele sonhava com aquilo e não parava mais de pensar naquilo e só falava naquilo. E de fato, né, o capitalismo se apropriou do mundo onírico, das imagens. Todo mundo se tornou normal você dizer assim: meu sonho de consumo é ir para o Caribe. Meu sonho de consumo é pegar um dirigível e ir para o fundo do mar, né? Pagar 5 milhões de dólares para fazer essa viagem e morrer lá. Né? Entende? A loucura das imagens. Então, imagens devorando imagens. Vira uma guerra de poder, né? Todo mundo quer canonizar a imagem as suas imagens, e uma guerra de imagens está instalada desde sempre na sociedade, mais do que nunca agora com essa polarização odienta que nós estamos vivendo, né? Cada um se agarra às suas imagens, dizendo que suas imagens são superiores à do outro, melhor, seu Deus é melhor,
seus mitos são melhores, seu culto é melhor, enfim, todo mundo tem verdades. Então, imagens devorando imagens, depois os seres humanos devorando imagens, consumindo imagens, até ficar esvaziado, oco, porque essas imagens, quando você consome uma imagem, atrás dessa imagem tem outra imagem, outra imagem, outra imagem, outra imagem, até você não suportar mais tanta imagem. Por isso que nossas doenças mentais, estamos no meio das doenças mentais, são doenças da informação e da imagem, né? E o terceiro nível dessa etapa da devoração pelas imagens é quando as imagens se tornam tão poderosas, tão cobiçadas, que elas devoram os corpos humanos. Aí vem a pergunta: pode uma imagem devorar um corpo? Pode. Pode. É só você acreditar que a imagem é muito melhor do que você. E sua imagem retocada, sua imagem em filtro, sua imagem perfeita é melhor do que seus corpos. E nós estamos vendo inúmeras pessoas se matando nas mesas de cirurgias, nos procedimentos, para buscarem que os corpos sejam iguais às imagens, porque eles preferem as imagens. Ainda tem aqueles que, depois de alterarem seus corpos, correm a entrar atrás das imagens do passado do corpo que tinham. É hilário, é insano, né? Então, temos aí, portanto, uma teoria da iconofagia, ícone, imagem, fagia, devoração, a devoração pelas imagens. Vivemos uma era da devoração pelas imagens. Imagens devorando imagens, corpos devorando imagens, imagens devorando corpos. Agora, olha que interessante, a palavra imagem deriva do latim imago, que é morto, significa morto. A imagem significa morto. E o próprio fotógrafo publicitário da Benetton, ele dizia assim: a publicidade é um cadáver que lhe sorri. Eu acho genial, eu faço um comentário faço uma crítica dessa questão no livro. São dessas coisas que eu estou falando aqui, né? Não sei se interessa, mas falo também dos jogos divinatórios, dos jogos de predição, do poder de prever o futuro pelas imagens, o poder de Tiresias, aquele personagem de Platão, que tem o poder de ver, né, o que vai acontecer, a imagem visionária, são outras imagens. Nós somos seres de imagem e produtores de imagens. Quando temos sonhos genuínos, próprios, são imagens libertárias. Então as imagens são um caminho para a libertação ou para a prisão. Na Estação Carandiru, no livro Estação Carandiru, que eu fiz questão de ler, Drauzio Varela, ele diz que vários relatos de presos, diante daquele contexto tão, terrível, de passarem anos e anos presos, eles diziam que existia um momento que eles se sentiam livres ali naquela prisão. É quando sonhavam. Então, o sonho é um oráculo de libertação. E é de graça. Hein? E é de graça. E é de graça. Muito obrigado, gente. Fernando,